Nós estamos numa série de mensagens, a série Fábrica de Ídolos. E nós temos falado sobre várias questões ao longo dessa série. Vários ídolos no nosso coração. Talvez você tenha se identificado, ou tenha identificado em si, ou se identificado com algumas coisas, talvez com outras nem tanto. Mas a idolatria não é apenas um pecado entre muitos outros que nós cometemos. Nós cometemos o pecado da mentira, o pecado, vários pecadinhos, né, que a gente comenta, chama de pecadinhos normais, de estimação, que a gente se acostuma na nossa vida. Mas a idolatria não é apenas mais um pecado. Ela é o que há de mais fundamental no coração pecador. Ela está por debaixo, por trás, consolidado no coração do homem, de errado no coração do homem pecador. Aí em Romanos capítulo 1, versículo 21, Paulo nos mostra, ele diz, eles, falando dos gentios, falando de todo o povo ali, né, que conheciam algo sobre Deus, toda a humanidade, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Não reconhecer Deus, não agradecer e buscar isso gera em nós uma demanda de criar alguma coisa para a gente reconhecer. E aí a gente se confunde, fica obscurecido e confuso. No versículo 25 ele vai dizer: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Desse modo, serviram coisas que Deus criou, serviram a criação, ao invés do Criador, no lugar do Criador. E depois, no texto que segue, até o versículo 32, ele vai dar uma lista de pecados que desenvolvem a maldade e a miséria no mundo. Pecados que são todos enraizados na fábrica de ídolos, no coração do homem. Não são pecados externos, que vêm de dentro. Tim Keller, o autor que nos dá a base, a inspiração para essa série, ele diz: a idolatria é sempre a razão pela qual fazemos algo errado. Idolatria é sempre a razão pela qual fazemos algo errado. Martinho Lutero, um dos protagonistas da Reforma Protestante, ele no seu comentário sobre os 10 mandamentos, ele diz que a lista dos mandamentos começa com uma norma contra a idolatria. Quem lembra qual que é o primeiro mandamento do Decálogo? De Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Qual que é o primeiro? Alguém lembra? Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. E esse é o primeiro mandamento, e Lutero explica que assim começa os 10 mandamentos, porque essa é a motivação fundamental da quebra da lei. Qualquer outro mandamento que a gente infringir, a gente já infringiu o primeiro. Essa é uma ideia nessa lógica. Se eu estou confiando em outra coisa, se eu estou mentindo, não dirás falso testemunho, se eu estou matando, se eu estou adulterando, é porque eu já pequei no primeiro, tendo outro Deus, além do Deus vivo e verdadeiro. Interessante isso. Você comete outros pecados porque você deixa de confiar no cuidado, na proteção, no suprimento, na salvação de Deus. E você acha que precisa de outra coisa a fim de ser protegido, seguro e feliz. Por exemplo, por que uma pessoa mente? Mentira, né? Um pecado tão simples. Por que uma pessoa mente? Nós não iríamos mentir a menos que algo como a aprovação dos homens, a aprovação humana, o medo, o temor a homens, eu quero a aprovação de alguém, a reputação, para preservar a minha reputação, por poder, por influência, por status, por vantagem financeira, a não ser que essas coisas todas se tornem mais importantes e valiosas para o nosso coração do que a graça e o cuidado em favor de Deus. Então eu acho que é melhor eu agir do meu jeito. Então eu vou ter que dar uma mentirinha aqui para me proteger. A gente comentou sobre isso ontem no DNA. Então eu acho que é melhor da minha maneira. Então eu vou mentir para tirar vantagem financeira. Então eu confio no que eu acho primeiro, no meu ídolo. Eu sou o legislador, o Deus sobre a minha vida, e não mais o Senhor soberano que deu os 10 mandamentos. Esse é um exemplo, entre outros. Por isso que nós precisamos identificar ídolos superficiais e ídolos profundos. Esse conceito a gente trabalhou na 4ª mensagem dessa série. Ídolos superficiais e ídolos profundos. Quem não viu, a série está toda disponível lá na nossa plataforma. Eu recomendo fortemente, irmãos aqui da casa, se você perdeu alguma mensagem, volte lá, ouça, que é um pacote completo. A série, você pode assistir os episódios aleatoriamente, mas se você assistir a série inteira, fica melhor.
é um exemplo disso. Nós precisamos identificar ídolos superficiais e ídolos profundos a fim de substituí-los pela confiança em Jesus. E identificar ídolos em nós inclui identificar ídolos na nossa cultura, na nossa sociedade. E lembrando mais uma vez, reforçando, nós estamos falando de ídolos, de imagens, prostrar uma imagem. Nós estamos indo mais a fundo, que nós trabalhamos na primeira mensagem aqui, quando Ezequiel fala de postes ídolos, de ídolos no nosso coração, que substituem a adoração verdadeira a Deus. Então nós vimos que a idolatria não é simplesmente uma forma de adoração ritual, não é um ritual de adoração, mas é toda uma sensibilidade, uma inclinação, um padrão de vida baseado em valores finitos, na busca e dedicação de coisas criadas ao invés do Criador. Esse é o padrão da idolatria. E nós somos fortemente influenciados pela nossa cultura. Somos criados dentro de uma sociedade, de uma cultura, e influenciados por ela. Por isso que identificar ídolos na cultura nos ajuda a identificar ídolos em nós. Sabe como isso aconteceu na Bíblia? Lá na cidade de Éfeso, quando Paulo, na sua viagem missionária, a segunda, vai em Éfeso, lá em Atos capítulo 19, e ele vai pregar naquela cidade, identificando os ídolos daquela cidade, confrontando eles com a pregação do Evangelho. Ele fala do único Senhor, o único Salvador, o único Deus vivo e verdadeiro. E aí aquelas pessoas que foram se convertendo, foram se entregando a Jesus, crendo em Jesus como o único suficiente Salvador, aquele confronto de Paulo e a conversão dos novos cristãos levou isso a um impacto, a uma mudança no padrão de consumo daquela cidade. Aquela cidade muita gente se converteu. Isso mudou o padrão de consumo da cidade. O que girava muito fortemente na economia daquela cidade era a fabricação de ídolos. Tinham pessoas que fabricavam ídolos. E aí um cara disse, olha, não porque eu ganho dinheiro com isso, mas em respeito à nossa deusa Artemis e o seu templo, não porque ele ganhava dinheiro com isso. Então não é porque eu tenho interesse nesse cargo, é pelo bem do povo, dizia ele. Então esse cara disse assim, não dá, esses crentes aí estão mudando o padrão da nossa economia. Eles se distinguiram do resto da cidade. Mudou o padrão da cidade a pregação do Evangelho. Isso gerou uma revolta nos comerciantes, está lá em Atos 19, você lê, bem interessante. Será que hoje em dia, a pregação do Evangelho aqui nessa igreja, em outras igrejas de Jesus, tem confrontado os ídolos da nossa cultura? Tem identificado e confrontado os ídolos comuns da nossa cultura? Será que tem feito isso o suficiente para nos confrontar e mudar o nosso padrão também? Nos distinguir? Será que não é por isso, pela falta de um confronto desses ídolos culturais, que muitos cristãos continuam tão semelhantes aos demais, que você nem distingue quem é cristão, quem é devoto de Jesus e quem não é, porque o seu padrão de vida, seu estilo de vida é muito comum ao resto da sua cultura. Como então identificar esses ídolos? Qual é o seu ídolo fabricado no seu coração? A resposta não é tão simples como eu tenho ou não tenho ídolos. Nós temos visto isso. Nós temos inclinações favoráveis a algum ídolo. Isso é a natureza do nosso coração, a natureza do coração carnal, um coração pecador, que precisa da redenção de Cristo e de constante transformação, porque nós somos inclinados a isso. Mas como discernir esses ídolos culturais e carnais que tentam ocupar o lugar que deve ser somente de Jesus em nossa vida, em nosso coração? Uma maneira seria olhar a nossa imaginação. Avalie a sua imaginação. Tem um pensador, teólogo William Temple, que disse: sua religião é o que você faz em sua solidão. O que significa isso? Em outras palavras, o Deus verdadeiro do seu coração é aquilo que os seus pensamentos se concentram sem o menor esforço. Quando você não tem muita atividade, quando não tem uma coisa para fazer, para onde vão os seus pensamentos? No que eles se concentram? Com o que você tem prazer de sonhar acordado? Sua imaginação. Será que você fica sonhando acordado com o seu crescimento profissional, com a sua prosperidade material, com o seu futuro novo carro, futura nova casa? Será que é com alguma pessoa, com um relacionamento, com o homem e a mulher dos meus sonhos? Será que é com uma família dos meus sonhos?
E tudo parece legítimo, não estou dizendo que essas coisas são ilegítimas, né? Mas, será que isso ocupa demais a nossa imaginação? Com o que você tem prazer de sonhar acordado? O que você pensa com frequência para se alegrar e experimentar conforto no seu coração? Estou sofrendo aqui, está difícil, mas quando nós formos morar lá na praia, aí sim as coisas vão ser melhores. Aí a gente, mas quando isso? Aí você fica projetando uma necessidade real para uma imaginação futura. E aquilo te traz conforto. Quando aquilo acontecer? Então você dá uma dosezinha de conforto para aquela luta que você está passando. Claro que alguns devaneios fantasiosos, né, os desejos, não são diretamente uma idolatria. Não tem nada errado você planejar, você sonhar com uma casa na praia, com um carro novo, você sonhar com isso. Mas vocês entendem o que eu estou falando? Quando isso te consome, quando isso é a tua esperança, quando isso é a sua fonte de conforto. Está um caos aqui em casa, estressando, criança doente, um griteiro, não dorme, não dormia a noite inteira. Não vejo a hora de me mudar e de poder ir morar em tal lugar, de terminar isso aqui. Não vejo a hora dessas crianças passarem dessa fase e serem adultas. Então você começa a projetar em algo material, em algo físico, aquilo que te dá esperança e conforto de mudança. Ao invés de você olhar para Jesus e dizer, Senhor, como eu posso ser mais parecido contigo dentro desse caos? Como eu posso encontrar conforto em Ti aqui e buscar nele? Essa é uma maneira. Outra maneira seria discernir, né? Como você gasta os seus recursos, como você gasta o seu dinheiro. Em Mateus 6, capítulo 21, Jesus disse, né? Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus falou de maneira clara e direta isso. O seu dinheiro é usado com mais facilidade naquilo que é o amor supremo do seu coração. Não te dói gastar com aquilo que você ama. Não te dói. Não te dói gastar com aquilo que você ama, com seus amores. E a marca de um ídolo é você dispor dinheiro, recursos demais nele, de maneira demasiada, muitas vezes irresponsável, em detrimento às suas outras responsabilidades. Esse é um forte indicador. Paulo descreve lá em 2 Coríntios capítulo 8 isso. Se Jesus for o seu amor supremo, então você colocará recursos na obra de Deus, no ministério, na caridade, na ajuda ao necessitado, ao próximo, de forma extraordinária. Não apenas de maneira ordinária e planejada. Se esse é o amor da sua vida, você vai ter aquela disposição extraordinária para ajudar, para investir, para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus. E a maioria de nós tem a tendência a gastar mais do que precisa em várias coisas. Em roupas, em calçados, em hobbies, em bijuteria. Eu falo essas coisas, parece que está atacando só as mulheres, né? Roupas, joias, calçados, bijuterias, mas tem muito homem vaidoso que gasta muito com isso, ou com tecnologia, como eu gostava de ficar naqueles sites da China, vendo aquelas coisas inúteis que a gente nunca imaginou que um dia podia precisar, mas depois que vê, vira uma necessidade. Como eu preciso desse rolinho que faz sushi. Como eu preciso desse espremedor de pasta de dente aqui, digital, e tu olha aquelas coisas mirabolantes, uau, que legal, eu quero isso, é só R$15 e mais 15 de frete, e aí você vai, nossa, chega ali e fica lá mais um entulho na sua casa, para de funcionar rapidinho. Eu fui muito tentado com isso, agora um pouco menos, mas antes de casar eu adorava. Naquela época era o AliExpress e o Mini in the Box, outros sites da China. Hoje é o Shopee e tem outros aí, cada vez vai mudando. Mas como a gente é impulsionado a esse padrão de consumo, muito fácil gastar. E eu não estou falando de quem tem pouco ou de quem tem muito, porque você pode gastar mal mesmo tendo pouco e pode gastar mal tendo muito. Estamos falando de proporcionalidade. A verdade é que o nosso padrão de consumo revela muito dos nossos ídolos. Seu dinheiro é usado com mais facilidade naquilo que é o amor supremo. Uma terceira maneira de identificar ídolos e discernir ídolos fabricados por você, mesmo que inconscientemente, é perguntando: para quem você vive? Para quem você vive? Talvez isso você responde de maneira mais fácil: eu vivo para Deus, eu frequento um lugar de culto a Jesus, eu tenho um conjunto de doutrinas bíblicas que eu creio, que eu professo, crenças religiosas.
Eu tento com muito esforço obedecer a Deus. Eu sei que eu vacilo, ninguém é perfeito, mas eu me esforço muito. A pergunta é, para quem você vive? Isso é mais facilmente identificado pelas nossas reações. Como você reage? Parece que não é a mesma pergunta, mas ela ajuda a responder. Como você reage? Como você reage a orações não respondidas? Você quer muito algo? Como você reage a esperanças frustradas? Poxa, eu achei que isso ia acontecer. Eu queria tanto, eu batalhei por tanto por isso. É legítimo, mas não deu. Como é a sua reação? Se você pede algo e não recebe, fica triste, frustrado, decepcionado e abalado? Será que aquilo que você pediu não seria a sua fonte de alegria? Uma promoção na empresa, na sua carreira, um prêmio que você alcançava, uma pessoa, um namorado, uma namorada que você tanto sonhou, um filho que vocês tanto sonharam juntos e não conseguem ter, uma cura para algo que você nunca consegue se libertar. Será que você coloca na solução desse problema a expectativa ou no Deus que pode resolver esse problema e dar a paz ao seu coração? Qual será? Como você reage quando você trabalha, ora por algo, mas não alcança? Como você reage? Você explode em ira, brabeza? Alguns fazem isso. Começa a ter um comportamento alterado, começa a ficar mais bravo, começa a ficar mais arrogante, mais estúpido. Isso reflete na alimentação. Outros se retraem, outros diante de uma angústia, diante dessas expectativas de saúde, de prosperidade, de crescimento. Quando isso não acontece, aquilo que você busca, e é legítimo buscar essas coisas, mas quando isso não acontece, talvez algumas pessoas se retraem, se encolhem, se isolam, se deprimem, fogem da comunhão. Quais são as suas emoções mais incontroláveis? Emoções que te levam ao medo, desespero, culpa, ira, raiva. Existe algo importante demais para você envolvido nessa história de algo que você quer, que eu preciso ter a todo custo? Será que algo ou alguém, além de Jesus Cristo, tomou um lugar no seu coração que era só dele? A lealdade, o serviço, os anseios do seu coração e o conforto e a paz? Para quem ou para o que você se volta quando quer estabilidade, segurança e aceitação? Quando você está passando por lutas, por dificuldades, por externas, por depressão, por ansiedade, por insegurança, medo, no que você vai buscar estabilidade? No que você busca amenizar o seu sofrimento? Onde? Preciso viajar, preciso ter um tempo, preciso sair, preciso fugir, preciso ter meu tempo. E essas coisas são legítimas também. A gente precisa de um tempo. A gente precisa de resetar algumas coisas. Nós precisamos de pausas periódicas. A cada tanto tempo ter uma pausa, ter um tempo de descanso, ter um tempo de reflexão. Há um período maior, uma pausa maior. Mas será que você coloca na pausa a sua expectativa de dar um reset na sua vida e recomeçar? Ou no Deus que te instruiu biblicamente a fazer essa pausa, a buscar a Ele? Onde está a nossa esperança? É muito fácil confundir. Mesmo nós dentro da igreja, a gente anseia pela bênção de Deus mais do que pelo Deus da bênção. Onde está a nossa expectativa? Para o quê? O que te deixa feliz de verdade? Não responda rápido, pense um pouco mais, cave fundo. O que te deixaria feliz de verdade? O que resolveria o seu problema? Será que não viria outro depois? Essas perguntas expõem verdades sobre nós. Se servimos a Deus ou ídolos fabricados. Se estamos procurando consolo em Jesus ou estamos escapando para coisas, para ídolos, desviando da fonte de vida. Sua esperança, sua alegria, sua vida plena está naquilo que você pede ou na pessoa para quem você pede. Onde está? Mas não basta identificar e lamentar. Nós precisamos substituir deuses falsos na nossa vida. Somente com a confiança em Jesus, em cada detalhe da nossa vida, de maneira prática, para a gente parar de sofrer emocionalmente e espiritualmente. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3.
Se você tem sua Bíblia, seu smartphone, pode acompanhar a leitura. Eu vou projetar o texto também, mas é importante você conferir. Colossenses 3. O título da mensagem de hoje era Olhe para o Alto. Saiu um filme na Netflix em 2021, lembra? Com o Leonardo DiCaprio, acho que é, né? Eu ia falar Brad Pitt. É o Leonardo DiCaprio. Não olhe para cima. E aí saiu esse filme. Esse texto vai nos falar: olhe para cima. Olhe para cima. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 ao 5 vai dizer: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, olhem para cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto, olhe para cima e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ele está falando para crente aqui. Vocês que já ressuscitaram com Cristo, façam morrer a natureza terrena. Não estamos plenamente livres dela. Quais são essas naturezas terrenas? Ele cita algumas aqui: a imoralidade sexual, a impureza, paixão por várias coisas, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Todas essas coisas Paulo já identifica aqui. Porque idolatria não é só desobedecer a Deus, mas confiar em algo ou alguém que não seja Jesus para suprir uma necessidade. Por isso, não adianta você tentar corrigir a sua vida, substituir esses ídolos apenas com arrependimento. Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu quero mudar. Eu estou triste, eu quero mudar, me perdoa, estou arrependido. Também não adianta você só ter força de vontade. Não, nunca mais vou fazer, agora eu vou me puxar mais para mudar isso. Também não é menos que essas duas coisas juntas e mais ainda. Há necessidade de arrependimento, há necessidade de busca, de esforço e há muito mais para abandonar ídolos. O caminho para a maturidade, crescimento na fé, na confiança em Jesus, na vida plena em Cristo, não é de revelações secretas ou de autopunição, disciplinas de autopunição. É olhando para esse texto simples, curto e profundo de Colossenses que podemos entender que consiste em viver com base na morte e ressurreição e entronização do crente com Jesus. Parece algo muito teórico, muito abstrato isso. Como isso está de maneira mais concreta? Como Colossenses diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto, onde sua vida está escondida com Cristo em Deus. Manter a mente no alto significa apreciar, alegrar-se e descansar no que Jesus já fez. Ele já fez. Eu posso descansar. Isso vai resultar em adoração com alegria. Entender as obras de Jesus. Isso deve tomar conta da nossa imaginação. Entender o que Ele fez por mim e por você. Isso deve se tornar atraente ao nosso coração. Isso substituirá falsos ídolos e levará essa fábrica humana à falência. Os colossenses, eles tinham, apesar de cristãos, naquela igreja plantada em Colossos, já convertidos, crendo em Jesus, eles ainda tinham uma falsa noção da realidade celestial. E por isso que muito empenho, muito esforço terreno deles era desnecessário, era inútil, não dava resultados, porque eles não estavam contemplando aquilo que Deus havia feito de maneira correta. Porque o contemplar correto da obra de Cristo nos leva a um viver frutífero na terra. Nós temos que olhar, contemplar, aprender cada vez mais sobre a obra de Jesus para ter um viver frutífero. Nós nos entregamos para Jesus, muitos aqui, queremos viver para Ele, mas pouco buscamos aprender as belezas que Ele tem a nos ensinar na Sua palavra, para transformar a nossa mente, renovar o nosso modo de pensar. É isso que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos amoldeis ao padrão do mundo, não vos conforme, não sejam como o mundo de vocês, mas deixai-vos transformar a vossa vida pela renovação da vossa mente. Renovar a mente, aprender coisas novas, para que aí sim você possa usufruir e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Então deixe Ele transformar a sua mente. Como que isso acontece? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Observe essas afirmações de Paulo. Ele vai falar que os crentes morreram com Cristo, foram ressuscitados com Ele, estarão com eles no seu trono. Esse entendimento, o entendimento dessa obra de Jesus, isso não termina aqui hoje, isso não vai terminar nessa pregação e nem nos próximos meses aqui. O entendimento e a contemplação disso, a aplicação disso na nossa vida é que vai nos levar a arrependimento e a alegria na vida com Cristo. Arrependimento e alegria que devem andar juntos. Arrependimento sem alegria nos leva ao desespero. E a alegria sem arrependimento é superficial, é momentânea, dura só o culto, só a segunda-feira talvez um pouquinho mais, mas não transforma a sua vida. Alegria e arrependimento precisam andar juntos. Quando nos arrependemos por medo das consequências, a gente não lamenta por causa do pecado, o quanto ele ofende a Deus. A gente está meio que uma autoproteção. É melhor eu me arrepender e parar de fazer isso, porque senão Deus vai me punir. É melhor eu ir, senão vou arder no mármore do inferno. Não sei. É melhor eu mudar de vida. É um arrependimento por medo. Isso gera muito sofrimento com a vida. Você fica com medo, com medo. Não é assim. É autoproteção isso. Isso nos leva a odiar a nós mesmos, porque nunca conseguimos. E a odiar pessoas que atrapalham a nossa vida, que fazem as coisas erradas. Porque é um arrependimento baseado no medo. Mas quando nos alegramos no amor sacrificial de Deus por nós, entendendo quanto lhe custa nos livrar da culpa do pecado, nós somos levados a um arrependimento e tristeza que nos leva a odiar e repudiar o pecado. Eu não quero isso, porque isso entristece o meu Deus, que se sacrificou por mim para que eu não precisasse mais viver essa vida. Isso me fere, eu não quero ter essa vida. Então você começa a repudiar o pecado, e não apenas a consequência. E a gente se alegra também no perdão que há em Cristo. Senhor, obrigado, porque apesar de eu continuar falhando e te entristecer, o Senhor me perdoa e me dá uma nova chance. Obrigado pelo perdão, pela liberdade que o Senhor me concede. Então é um arrependimento baseado na alegria da salvação que te faz odiar o pecado. Isso nos leva a desejar mais a Cristo, mais a sua palavra, olhando para Ele de maneira alegre. E a alegria na Bíblia é mais profundo do que simplesmente estar feliz com uma circunstância. A alegria é uma base de vida. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, quando Paulo fala duas vezes, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele não está desejando, mandando, porque é um imperativo, não está mandando que a gente desperte uma emoção. Eu não posso ordenar, Robert, fique triste agora. Robert, alegre-se agora. Emoções não são produzidas por imperativos. É um estado de consciência, é um fundamento construído. Eu já falei em outras oportunidades aqui. Nós vamos ter momentos de tristeza. Nós não somos isentos a problemas, a nos abatermos. Vamos ter momentos de tristeza, mas o nosso fundamento é a alegria que há na salvação, na esperança em Cristo Jesus. Essa alegria suplanta o sofrimento e nos aponta a esperança. É isso. Essa é a alegria bíblica. Alegrar-se no Senhor é entesourar, dar valor ao que Ele tem para nós. Eu estou sofrendo, mas aquilo que Deus fez por mim e tem para mim é muito melhor e maior, e eu me alegro nisso. É isso que me mantém. Esse é um modo de adorar a Deus. Essa é a adoração que torna o nosso coração doce, descansado em Jesus, a ponto de abrir mão de outras coisas que pensamos que são essenciais. Senhor, se eu não conseguir essa promoção até agora, estou sofrendo por isso, descanso no Senhor, porque o Senhor tem melhor para mim, outro emprego, outra carreira, ou esse lugar mesmo, esse lugarzinho aqui que tu tens para mim. Vou fazer o meu melhor aqui e descansar no que o Senhor tem para mim. Senhor, se o Senhor não me deu filhos até agora, Senhor, se o Senhor me deu só 2, Senhor, se o Senhor levou meu filho, e isso é pesado falar. É pesado porque eu nunca passei por isso. Eu creio que se Deus permitir a gente passar por isso, Ele concede graça suficiente para a gente passar por aquela circunstância. Seja de morte, seja de luto, de perda, de uma casa que pega fogo, de todos os seus bens que abandona, de um país que entra em colapso, em guerra, você pega 2 mudas de roupa, quando pega, bota uma mochila e sai e foge, como nós vimos
países europeus, não somente mais asiáticos, acontecendo isso. Quando tudo que você tem não é mais nada e só Jesus é o tudo que você tem, é você aprender a dar valor, a conhecer. Eu não desejo isso para a vida de ninguém, mas muitas vezes acontece para que a gente encontre o verdadeiro valor. E confiança e esperança. Importa sabermos que há sempre algo mais profundo na nossa vida, cavar mais fundo. Sempre há algo por trás dos nossos desejos, por trás do nosso padrão comportamental, por trás dos nossos sentimentos alterados, por trás dos nossos atos compulsivos, emoções fora de controle. Tem algo mais profundo que nós precisamos cavar, destituir e colocar Jesus no lugar. Não importa quanto nós soframos, precisamos saber que há uma esperança. E há somente uma esperança, um Salvador das nossas emoções, um Salvador para os nossos sentimentos, para os nossos padrões comportamentais. E Ele, Cristo Jesus, vai lá no fundo e dá propósito, vida plena. Ele estabelece o alicerce, a rocha mais firme, Cristo Jesus, a rocha eterna em quem nós temos plenitude de vida. O próprio Cristo Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir a sua alegria, destruir a sua vida, destruir o seu casamento, destruir o relacionamento com seus filhos. Ele quer roubar a tua paz, a tua confiança no Senhor. Mas eu, diz Cristo Jesus, vim para nos dar vida, e vida que satisfaz, vida plena em Cristo Jesus, nós podemos ter. O Evangelho não quer mudar apenas nossas emoções. O Evangelho não quer mudar o padrão comportamental. O Evangelho não quer mudar a roupa que você usa, o cabelo que você tem. Não quer mudar isso. O Evangelho quer mudar o centro do seu coração. Destituir ídolos do altar e colocar Jesus Cristo ali. Para que tudo mais seja suficiente em Cristo Jesus. O Evangelho, a notícia de nova vida em Cristo, ela vem para dar nova vida, novo propósito, uma nova alegria firme nele. Em tudo que você faz e sente. Mas como tudo isso, Lucas, entra em prática na nossa vida? Parece muita teoria, e essa teoria já é muito impactante. Mas como isso entra em prática? É através das chamadas disciplinas espirituais que Deus nos dá. Disciplinas espirituais, a oração individual, a leitura e meditação na palavra de Deus, a adoração comunitária, o culto ao Senhor, a vida em comunidade, preocupar-se com o outro, visitar um irmão, jantar, conviver com seus irmãos na fé. Essas disciplinas espirituais são os meios que Deus usa para nos apropriar dessas verdades, para que elas entrem em prática, para que esse conhecimento teórico, cognitivo, se transforme em realidade e influencie o nosso coração, influencie a nossa imaginação e toda a nossa vida. Disciplinas espirituais são formas de adoração. E a adoração é a forma definitiva para substituir ídolos em nosso coração. Você não vai obter alívio ao identificar um problema, um ídolo. Mas para alcançar a paz que Jesus dá, você precisa adorar a Ele. E a adoração começa no exercício das disciplinas espirituais. E reverbera, vai ecoar em toda a sua prática de vida, em todos os seus setores da sua vida, fazendo com que Jesus realmente seja o centro. Isso tudo não é como apertar um botão, não é entender isso aqui hoje e amanhã vai ser tudo diferente. Esse é um processo, Um processo tem etapas, leva tempo maior para uns, menores para outros. Alguns vão com mais afinco, com mais sede e recebem mais, amadurecem mais, descansam mais. Outros são apegados ainda a muitas coisas, demoram um pouco mais, mas é um processo na nossa vida. Por isso, seja paciente. Não fique se autopunindo por isso. Esse processo de santificação nos torna mais parecidos com Jesus e vai levar uma vida inteira, vai levar toda a nossa vida aqui. Só que nós não podemos parar de exercer as disciplinas espirituais que nos levam a adorar verdadeiramente a Jesus. Muitos de nós travam nesse processo. Travamos porque a gente acaba sofrendo com vários impactos na vida e a gente tem que dar uma pausa, quer dar um tempo para a igreja, para Jesus, para esse negócio de Deus. Preciso reorganizar outras coisas. Mas com Deus não tem pausa.
Não tem como você dar um pause na sua vida com Deus. Ou você está crescendo, amadurecendo na fé, ou está definhando, enfraquecendo. Na vida com Cristo, ou se cresce, se amadurece, ou se definha e enfraquece. Onde você está nesse processo? Onde está você e sua família? Quando pensamos em tudo que aprendemos sobre o amor, a graça de Jesus, a vontade de Deus, quando pensamos que nós já fechamos a fábrica de ídolos, fechada, falida, não vai abrir mais, só Jesus no meu coração, a gente começa a perceber que existe mais coisas. Opa, achei que estava fechada a fábrica, ela continua funcionando, tem mais um ídolo identificado aqui atuando. E esse é um processo que vai levar a vida inteira. A gente vai identificando fontes de confiança em outros lugares, em momentos e circunstâncias que nós somos tentados e levados a confiar em coisas, a ser abalados, do que confiar em Jesus. Você não encontra o fim do poço tão rapidamente. Você não vai dizer, pronto, estou maduro, agora eu sou um crente formado. Formado no quê? É um processo. Quando você se formar, você vai estar com Jesus. A morte é a formatura ou a vinda de Cristo. Essa será a nossa plenitude com Ele. É um processo. Você não aprende isso ouvindo pregações. Essa semana eu vou ouvir pregação a semana inteira. Vou me encher aí e vou estar pronto. Eu vou fazer um seminário. Eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, então eu vou estar pleno. Não é isso. É um processo. Nós somos piores do que nos conhecemos e do que podemos imaginar. Hoje, somos piores do que podemos imaginar e piores do que nos conhecemos hoje. Mas Jesus é melhor, é maior e melhor, mais amoroso e gracioso do que nós podemos imaginar e o conhecemos hoje. Ele é mais do que você acha que já sabe dele. Tem mais. Cristãos maduros, cristãos que estão amadurecendo em um relacionamento crescente com Jesus, não são aqueles que já tiveram todos os cantos da sua casa limpa, todos os cantos do coração estão limpos, não há mais lama em mim, Jesus me tirou da lama, já tirou toda a lama de mim, estou pronto. Um cristão maduro, que está amadurecendo, é alguém que sabe que Jesus o tirou da lama, mas que volta e meia ele está encontrando resquícios de sujeira, uma sujeirinha atrás da orelha, uma sujeirinha aqui na volta da orelha, no meio dos dedos, que a gente não percebe, mas Jesus quer tirar toda a lama de você. E esse processo vai ser um processo de santificação, de se tornar mais parecido com Jesus, de se libertar de falsos ídolos, falsas crenças, falsas expectativas e confiar e usufruir somente de Jesus. É um processo que Deus faz através das disciplinas espirituais, do relacionamento com Ele. O caminho para a liberdade da idolatria não é uma rígida obediência a regras. Você fazer resoluções no seu ano novo e a partir de agora eu vou rigidamente fazer isso. Padrões comportamentais. Não é o tipo de roupa que você usa. Não é o alimento ou bebida que você ingere ou deixa de ingerir. Mas é descobrir onde colocar o coração. Esse é o processo de relacionamento com Jesus, de amadurecimento. Perceber que no conhecimento da graça de Cristo Jesus, por meio das disciplinas espirituais, vem uma vida verdadeira e plena em Cristo Jesus. Amém? Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Deus nos dá um consolo enorme. Ele diz, é porque nós, Paulo explicando aquela igreja que estava insegura quanto à sua salvação, tentando, somos salvos, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa agora. Não, nós, porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho e por meio dele nós clamamos, Abba, Pai. Eu tenho um relacionamento com esse Pai. Abba, a palavra no aramaico, no diminutivo para Pai. Paizinho. É um relacionamento íntimo, não um relacionamento de um senhor feudal e um escravo. É um relacionamento de um Pai que te ama, que te cuida, que te protege. E nós devemos ser esse filho dependente desse Pai, que confia nele, que dá a mão para ele, como a gente conversou quinta-feira aqui, dá a mão para o Pai e atravessa a rua sem olhar para o lado, porque está de mãos dadas com o Pai. Confia e usufrui da confiança, do cuidado, da proteção, da segurança, da salvação que o Paizinho, o Abba, nos dá. Confie nele. Você tem usufruído desse cuidado de Deus no seu interior. Você tem usufruído desse consolo, desse cuidado, desse conforto
e encorajamento do seu Pai. Ouça o Espírito dizer para você: venha viver vida plena com Cristo. Ouça o Espírito dizer a você: volte-se para mim, retome o caminho da dependência e confiança em mim, não no seu braço, não no seu conhecimento, não na sua carreira, não na sua empresa, não nos seus bens, não nos seus filhos, não na sua esposa, no seu cônjuge. Confie em mim. Pare de olhar para a criação e olhe para o Criador. Você se lembra de Jacó, o enganador? Nós falamos dele na segunda mensagem desta série. Jacó era louco de amores por Lia. Desejava, ardia, queria ter Lia. Queria possuir ela, ter ela. E ele vai se deitar com a mulher achando que era Lia e descobre de manhã que era Raquel. Foi enganado. Esse engano é o ciclo na vida de quem busca satisfação em coisas. Você vai dormir com Lia e acorda com Raquel. Você acha que vai conseguir e acorda frustrado. Você acha que vai, agora sim eu fui promovido, agora eu troquei de carro, agora eu comprei a casa na praia, agora eu casei, agora eu tenho filhos. E é sempre alguma coisa, mas é sempre Raquel. Nada vai satisfazer plenamente o seu coração. Isso aconteceu com Jacó. Até que ele teve um encontro com Deus. Ele abriu o seu coração e deixou Deus falar com ele. Ele lutou com Deus. Eu quero ser abençoado por ti, eu quero te conhecer, eu quero um relacionamento. Talvez ele estava ali naquela luta. E o anjo do Senhor ali suportando, passando por aquilo, quando disse: eu vou ter que ir embora, porque está amanhecendo e você não pode ver a minha face, senão você vai morrer. E o anjo vai embora e diz o seguinte: eu vou te tocar. Pum, um toquezinho na coxa de Jacó, e ele já fica manco, ele para, perde, não consegue mais lutar. Mas ele é abençoado. Confere lá em Gênesis 32 depois essa história da luta de Jacó com Deus. E da mudança de vida, mudança de nome, mudança de propósito e significado depois do encontro com Deus. Jacó recebeu uma nova chance, uma nova vida. Ele mancou o resto da vida. O texto diz isso. Ele ficou mancando o resto da vida. Mas com vida verdadeira. Quero convidar o Felipe a se posicionar no Jaquim. Nós vamos cantar o Senhor. Às vezes, meus irmãos, é necessário uma experiência de fraqueza que nos deixa mancos diante do Senhor, para que possamos ter um encontro transformador com Jesus. Não espere Deus tocar em você, te deixar manco, mas se isso acontecer, usufrua do seu Criador, do toque do seu Criador. Como disse um pastor e poeta, essa é a razão porque muitas pessoas abençoadas por Deus mancam, mas dançam de alegria. Dançam de alegria porque conhecem a Deus. E não bota esperança em uma perna saudável, mas no conhecimento do Cristo, de Deus vivo e verdadeiro. Esse é o desafio para nós. Confiar nesse Senhor. Nos entregarmos a Ele constantemente. Eu creio que a maioria aqui já fez isso. Já tomou uma decisão por Cristo Jesus. Mas nós somos rodeados pela nossa cultura, pelos nossos ídolos, pelos nossos dilemas, e precisamos constantemente voltar a Deus. E Ele hoje nos traz aqui, resumindo, irmãos, usufruam das disciplinas espirituais que Deus te dá. A Bíblia, o acesso que nós temos a ela. Ler, estudar e meditar. Não é a leitura rápida, não é algo místico que eu li hoje, está aberto na minha casa. É a meditação nas Escrituras. Salmo capítulo 1 fala isso. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes o seu prazer, a alegria, está na lei do Senhor, a palavra dele, e nela medita. Não diz que ele lê de dia e de noite, ele medita nela de dia e de noite. É isso que ocupa a imaginação do salmista do Salmo 1. É isso que tem que ocupar e encher o nosso pensamento, a palavra de Deus, a sua paz, a esperança que vem daqui, de conhecer a Deus revelado aqui. Isso vai ecoar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa criação de filhos, nosso trabalho. Deixe Deus mudar o seu coração, confie nele, busque a Ele, viva, pertença a uma comunidade de fé, a uma família, dependa, colabore, acompanhe, peça ajuda, ajude outros. Isso é viver em comunidade. Esses são os meios que Deus usa para aperfeiçoar os seus escolhidos, os seus santos, o seu povo eleito, sacerdócio real. Nós somos o povo de Deus. Ele dá meios para nós nos aperfeiçoarmos nele e alcançarmos outras pessoas, para que o amor seja a nossa marca, o amor de Jesus.
e outras pessoas queiram fazer parte, e quero fazer parte dessa família de Jesus, de esperança, de perdão e de paz. Chega de procurar na criação. Olhe para o Criador. Olhe para Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.